Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também na rede social, o Facebook. Hoje, na linha aberta, teremos connosco Nelson Martins, um especialista em educação de crédito. Abrimos hoje a falar do tempo. O dia de hoje mereceu a esperança de uma primavera próxima, mas nas próximas horas tudo pode mudar. Chuva, vento, trovoada podem acordar consigo amanhã e obrigar de novo a casacos de inverno. O Luís Pires teve esta tarde na Ferry Street com a previsão do que vai acontecer nas próximas horas. Ricky, a temperatura hoje é fantástica. Pouco depois do meio-dia o sol despontou, como podem observar, já há muita gente na rua com roupas mais leves, sem aqueles casacões de inverno, porque a temperatura hoje atingiu em Newark cerca de 62 graus. O recorde eram 65. O grande problema no fator vento, aqui para esta área, na ordem dos 50 km por hora, mas na área de Nova Iorque, em Long Island, um pouco mais, cerca de 60. No entanto, este bom tempo foi originado na Flórida, portanto os ventos do sul empurraram esta massa de ar quente, não vai durar. Esta noite, atenção, a partir das 11 da noite vai haver muita chuva, amanhã vai haver trovoada logo de manhã, com relâmpagos, portanto é preciso de facto ter atenção a toda essa situação. Esperamos também que, para além deste bom tempo que vimos e o sol despontou logo a seguir ao meio-dia, possamos contar nos próximos dias com uma temperatura muito mais agradável a partir dos 40 graus na próxima semana e nas próximas 2 semanas, o que é já um cheirinho a primavera. No entanto, eu queria também dizer que, no que respeita ao fator tempo, para o interior do estado de Nova Iorque e de Nova Jersey, a temperatura poderá alcançar hoje ainda cerca de 50 graus, portanto com possibilidade ainda de neve para a zona montanhosa de Nova Iorque e de New Jersey. Aqui em Newark nós estamos bem, hoje, mas os próximos dias já dão um cheirinho a primavera e sobretudo hoje porque foi levantada a interdição do uso de máscara no interior dos estabelecimentos e no dia 27, ou a partir do dia 27, a situação em Newark, em termos de proteção facial e de medidas restritivas vai abrandar e ser mais favorável não só ao comércio, mas também às pessoas que vivem, residem e andam por aqui, por esta cidade. Em relação aos outros estados a situação é diferente, mas aqui em toda a Nova Inglaterra hoje o tempo vai ser complicado a partir da meia-noite e amanhã de manhã também com trovoada e vento forte. Ricky? Obrigado, Luís. Você em casa já sabe, são esperadas fortes chuvas, ventos com rajadas na ordem dos 50 km por hora e alguma trovoada. Por isso mesmo, se ainda não comprou o chapéu de chuva, tenha a certeza que aproveita, compra um e depois, se não tiver que sair de casa, desfrute, porque não vai haver neve em Nova Iorque, mas a chuva vai mesmo aparecer. Vamos agora para Portugal. As medidas em vigor para controlar a pandemia de Covid-19 foram revistas hoje pelo governo português, depois dos peritos terem sugerido um alívio nas restrições, com o fim das limitações de acesso a lojas, bares e discotecas. Deixou de vigorar a situação de calamidade. O Governo decidiu hoje avançar com o alívio de algumas restrições, até agora em vigor para a contenção da pandemia de Covid-19, depois de ter reunido um Conselho de Ministros. Segundo a Ministra da Presidência, os confinamentos passam a ser apenas para pessoas que testem positivo, tenham ou não sintomas, e deixa de haver a recomendação de teletrabalho. Além disso, a governante anunciou também o certificado digital passa a ser utilizado apenas para controle de fronteiras e o teste negativo à Covid-19 deixa de ser exigido para grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas. A resolução aprovada hoje em Conselho de Ministros põe fim ainda aos limites de lotação em estabelecimentos, equipamentos e outros locais abertos ao público. Contudo, segundo a responsável, o número de mortes por Covid-19 ainda é muito elevado em Portugal, o que não permite ao Governo levantar a totalidade das medidas de controle da pandemia.
As medidas que se mantêm em vigor são a exigência de teste negativo para visitas a lares ou pacientes internados em estabelecimentos de saúde e o uso de máscaras em espaços interiores. Não é um calendário que possamos definir, mas a previsão que os peritos nos dão é de cerca de 5 semanas, até que se atinja a meta para aliviar mais medidas, referiu Mariana Vieira da Silva. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, a situação de alerta, o nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil, vai prolongar-se até 7 de março. A situação de calamidade, nível de resposta mais elevado, estava em vigor desde 1 de dezembro de 2021. Portugal registrou hoje mais 42 mortes e 16.488 novos casos de Covid. Nas últimas 24 horas, há registro de menos 119 doentes internados em enfermarias e menos 10 em cuidados intensivos. Portugal reporta mais 16.488 novas infecções e 42 mortes devido à Covid-19. Os internamentos mantêm a tendência de descida dos últimos dias. Neste momento, estão 2.022 pessoas hospitalizadas, menos 119 do que ontem, das quais 132 em cuidados intensivos, menos 10 do que na quarta-feira. A região de Lisboa e Val do Tejo foi a que registrou mais novos casos e conta com 5.725. Segue-se o Norte, com 4.390 infectados, o Centro com 3.145 novos casos e mais atrás surge o Algarve com 998 e o Alentejo com 942 casos. Já nas ilhas, os Açores reportaram mais 743 infecções e a Madeira conta com 545 testes positivos. No que diz respeito ao número de óbitos, na região Norte morreram 18 pessoas, em Lisboa e Val do Tejo houve 10 mortes por Covid-19, outras 6 pessoas faleceram no Centro, 3 no Alentejo e 2 no Algarve. Já nos arquipélagos, a Madeira registrou 2 mortes e os Açores contam com uma vítima mortal. Destaque também para os recuperados, já que nas últimas 24 horas, mais 14.760 pessoas recuperaram da Covid-19. Aqui nos Estados Unidos, os casos continuam a decrescer. Apesar dos riscos, o Dr. Anthony Fauci defende que é tempo de voltar à normalidade. O conselheiro da Casa Branca refere não haver uma solução perfeita, mas que neste momento políticas restritivas contra a Covid-19 podem ser prejudiciais. O principal epidemiologista do governo norte-americano, Anthony Fauci, disse esta quarta-feira ser tempo de regressar à normalidade, a pouco e pouco, apesar dos riscos que a Covid-19 ainda apresenta. Em declarações à Reuters, o especialista realça os esforços realizados pelos Estados norte-americanos no controle da pandemia, face ao crescente cansaço pandémico da população. Na verdade, New Jersey, Nova York, Califórnia, Connecticut, Delaware e Oregon são alguns dos estados norte-americanos que, após as declarações do Conselheiro de Saúde da Casa Branca, anunciaram que irão abandonar a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas e noutros locais públicos nas próximas semanas. Ainda assim, cerca de 2.000 norte-americanos, muitos dos quais não vacinados contra a Covid-19, continuam a morrer diariamente devido ao SARS-CoV-2. Além disso, a média semanal de casos situa-se nos 147 mil, um aumento de 40% em relação à semana passada. No entanto, as admissões hospitalares desceram cerca de 28% para 9.500 por dia. Nesse sentido, Fauci reconhece que novas medidas poderão gerar infecções evitáveis, mas considera que políticas restritivas podem também ser prejudiciais. A cidade de Newark não renovou o mandato de obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinas para entrada em alguns estabelecimentos comerciais, como restaurantes, que estava em vigor até ontem, dia 16. A obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços interiores mantém-se agora até o dia 28 de fevereiro. Amadeu Maia, com a história em Newark. Com a diminuição da positividade de novos casos de Covid na cidade, o prefeito Rasbaraca não renovou o decreto que exigia a apresentação de cartão de vacinação para adentrar a bares e restaurantes. As máscaras ainda continuarão obrigatórias até o dia 28 de fevereiro.
Com isso, queremos saber, sem essa obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação, se os restaurantes voltarão a ter o mesmo movimento de antes. Vamos saber? Estamos agora aqui com o Moreira, proprietário de um dos restaurantes mais tradicionais da comunidade brasileira aqui em Newark. E aí, Moreira, tudo bom? Posso tirar? Pode tirar, fica à vontade. E tudo maravilha, muito bom, muito bom. Moreira, recebemos agora a notícia e desde ontem não está sendo mais obrigado o cliente a apresentar um cartão de vacinação para entrar dentro de restaurantes e bares. Como é que você já vê esse tipo de declaração para que a gente possa ter uma normalidade, Moreira? Graças a Deus que a gente já não precisa mais do cartão de vacina. Sabemos que a maioria está vacinado, mas estamos num processo muito bom, nossos negócios estão bombando, aumentaram muito as vendas e graças a um trabalho conjunto da nossa sociedade. Estamos aqui com o Meni Lopes e gostaria da sua opinião, Meni. Eu sou comerciante, eu não tinha coragem de pedir um cliente meu para me mostrar se era ou não vacinado, mas a lei havia que cumpri-la, portanto, é uma boa notícia por todos os lados. A gente não estar a pedir a vacinação às pessoas, pois acho que as pessoas vão ficar mais à vontade e nós também vamos ficar também um bocadinho mais à vontade. As pessoas ainda têm muito medo de frequentar locais fechados. Com essa sensação já dá para ter um público de volta? Eu acho que sim, porque nós também temos aqui uma coisa boa, porque as pessoas podem escolher ou a esplanada ou cá dentro. E há muita gente mesmo sem cartão, com o cartão ficam lá fora. Portanto, o nosso cliente aqui do Solmar é fiel à casa e de certeza que vamos aumentar a nossa parte de clientela, vai voltar toda. As pessoas começam a voltar, deixam de ter complexos, andar com máscara e com cartão de vacina, penso que mais um mês começa a voltar tudo à normalidade. Esse ano já você está sentindo que vai ter festa, que a gente vai poder comemorar no meio da rua, todo mundo junto novamente, Moreira? Esse ano eu acho que a gente vai ter. Eu estou com uma esperança muito grande, já estou aí com os patrocinadores bons. Está prometendo muito a festa do Brasil desse ano. Espero também que a festa de Portugal, que é ainda maior do que a nossa, né? E estou muito animado. Esse ano está prometendo. É isso aí, muito obrigado, Moreira. Obrigado a vocês. Com imagens de Geraldo Mesquita, Amadeu Maia aqui de Newark, direto para os estúdios. Foi o Amadeu Maia em Newark. Vamos agora à Flórida, mais propriamente a Orlando. Os parques da Disney já não exigem, a partir de hoje, máscaras faciais, ainda que as restrições anti-Covid tenham abrandado. A verdade é que os preços aumentaram. Usar máscaras em lugares fechados não será mais obrigatório a partir de hoje, quinta-feira, nos parques da Walt Disney World, associando-se a um projeto de alívio de restrições contra a Covid-19 na Flórida. Em comunicado feito pela empresa, a Disney informa que visitantes que estejam completamente vacinados não vão precisar de usar proteção facial em atrações e teatros. A empresa ressalva que pessoas não vacinadas devem usar máscaras, mas não informou de que forma isso será aplicado. É necessário usar máscara, porém, em autocarros e comboios que dão acesso aos parques. O uso de máscaras em lugares fechados estava a ser exigido desde a reabertura dos parques em meados de 2020. Pior que o abrandamento das restrições é o preço de acesso aos parques da Disney, os quais variam entre os 400 e os $800 de 4 a 10 dias por pessoa. A Flórida, um estado republicano, tem lutado pelo abrandamento de restrições, um estado onde a máscara parece já ser coisa do passado. Isto acontece em Orlando, onde o uso de máscaras já foi. Falámos também com Carlos Gabriel Abreu sobre a situação em Miami. É o seguinte, aqui para Miami começa-se a sentir que há um novo normal, que há mais confiança das pessoas a andarem novamente sem máscara. Nós notamos, portanto, a nível dos restaurantes, dos espaços públicos, que as pessoas estão a começar a ter mais à vontade de andar sem máscaras. Em relação ao Orlando, é assim, nós temos que começar a dar um passo em frente e temos que dar um passo em frente porque começa a haver muito menos gente infectada, muito menos propagação do vírus e então nós temos sempre nós próprios começamos a ser nós próprios os responsáveis por nós próprios a levar a pandemia, neste caso que passa a endemia, não é? Então isto é uma situação que temos que ser nós mesmos a resolver, mas as coisas estão tranquilas. Eu concordo com esta situação de se começar também a gente a começar a deixar de usar máscara e
embora temos que ter alguns portanto, cuidados, mas eu acho que isso, uma medida que começa a ser positiva e, no fundo, está-se a passar na Europa toda, está-se a passar isso, e aqui também é inevitável que nos Estados Unidos também comecemos a entrar por aí. Obrigado, Carlos Gabriel Abreu. Inesperadamente, os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos subiram. Na semana passada foram 248 mil. Há 2 semanas, 225 mil. Essa indicação veio hoje do Departamento de Trabalho. Foram requeridos 248 mil pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos na semana passada. Esta foi a primeira subida no período de um mês, quando as previsões apontavam para uma descida para cerca de 220 mil pedidos. Segundo o Gabinete de Estatísticas Laborais, na semana que terminou em 5 de fevereiro, havia 1,59 milhões de pessoas que recebiam essa prestação social, em comparação com 1,61 milhões na semana anterior. O número de pedidos atingiu um recorde de 6,8 milhões na última semana de março de 2020, devido ao impacto da pandemia de Covid-19 no mercado laboral, mas tem vindo a recuar gradualmente para os níveis registados antes da pandemia. O Departamento do Trabalho anunciou na semana passada que a taxa de desemprego subiu 0,1% para 4% no passado mês de janeiro. Os camionistas canadianos terminaram hoje o bloqueio ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Ainda assim, mantém-se em Ottawa, onde as tensões aumentaram quando a polícia tentou acabar com o protesto contra as restrições da Covid-19. Na capital do Canadá, as forças policiais alertaram os motoristas para saírem, correndo o risco de prisão. Ao mesmo tempo, os manifestantes abandonaram os protestos ao longo da fronteira com os Estados Unidos, junto ao estado da Dakota do Norte. Com a retirada, todas as passagens de fronteira foram abertas pela primeira vez em mais de 2 semanas de bloqueio. Em Ottawa, polícias destacados, vestidos com coletes amarelos, foram bater às portas de cada caminhão estacionado junto ao Parlamento canadiano para entregar folhetos aos camionistas com o aviso de que poderiam ser processados, perder as licenças e ver os seus veículos serem apreendidos. A polícia começou também a passar multas às viaturas. Alguns camionistas rasgaram o documento, outros atiraram um aviso para a sanita da casa de banho colocada na rua. Os manifestantes buzinaram de forma desafiadora no centro da cidade. Não houve nenhuma palavra da polícia sobre quando os caminhões saíram daquele local, mas os líderes do protesto prepararam-se para uma ação ainda hoje. As manifestações do autodenominado Comboio da Liberdade, em tradução simples, inicialmente se concentraram contra a obrigatoriedade da vacina para os camionistas que entram no Canadá, mas transformaram-se logo num ataque às restrições e ao primeiro-ministro. Os protestos atraíram o apoio da extrema-direita e foram aplaudidos e receberam doações de conservadores norte-americanos, provocando queixas em alguns setores sobre os Estados Unidos serem uma má influência para o Canadá. Na terça-feira, as autoridades de Ottawa disseram que 360 viaturas permaneciam no centro da cidade. A BioNTech quer levar para a África unidades de produção de vacinas. O objetivo é instalar a produção de vacinas em contentores em meados deste ano. Unidades móveis podem ser enviadas para o Ruanda e o Senegal. A BioNTech, que juntamente com a Pfizer desenvolveu a primeira vacina de RNA mensageiro contra o coronavírus, apresentou unidades móveis de produção de vacinas alojadas em contentores. O objetivo é levar o fabrico para a África em meados deste ano. A empresa disse esperar enviar os chamados BioNTainers para o Ruanda ou Senegal ou para ambos os países. A apresentação na Alemanha contou com a presença dos presidentes do Ruanda, Senegal e Gana. 116 países podem não atingir a meta de 70% que estabelecemos para nós mesmos até meados deste ano. Isto tem de ser resolvido. É por isso que aumentar a produção local é fundamental para preencher essa lacuna. A África é o continente menos vacinado contra a Covid-19.
Mais de um ano desde as primeiras vacinas, apenas cerca de 12% dos africanos receberam todas as doses. A tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia continua a dominar atenções. Hoje foram avançadas diversas notícias. Primeiro, a Rússia disse que a retirada dos militares envolvidos nos exercícios perto da Ucrânia é um processo que demora algum tempo, numa altura em que o Ocidente desconfia dos anúncios russos e denuncia mesmo um reforço militar. Apesar de o Kremlin ter afirmado que iria retirar parte das tropas russas de perto da fronteira, essa intenção não se traduziu em ações, segundo afirmou hoje o presidente americano Joe Biden. A escalada do conflito agrava-se e a estratégia russa pode passar mesmo por operações de bandeira falsa. Entretanto, a Rússia expulsou o vice-embaixador dos Estados Unidos no país e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, anunciou hoje que propôs ao seu homólogo russo, Sergei Lavrov, um encontro na próxima semana na Europa para preparar uma cimeira bilateral sobre a crise na Ucrânia. E assim continua a tensão. Entretanto, o Conselho Europeu não está convencido da desmobilização militar da Rússia junto da fronteira. O Parlamento Europeu aprova um pacote de emergência para a Ucrânia. Na União Europeia ainda não se respira totalmente de alívio. Apesar desta terça-feira a Rússia ter desmobilizado da fronteira com a Ucrânia milhares de soldados, os Estados-membros ainda não estão convencidos de uma desescalada. A Moscovo, o presidente do Conselho Europeu pede medidas genuínas de que não tenciona invadir o país vizinho. Nos últimos 2 dias, a Rússia sinalizou que pode estar aberta à diplomacia. E instamos a Rússia a tomar medidas concretas e tangíveis para a desescalada, porque esta é a condição para um diálogo político sincero. Não podemos estar eternamente a tentar a diplomacia de um lado, enquanto o outro estiver a reforçar tropas. De forma a garantir estabilidade face à ameaça militar da Rússia, a maioria dos eurodeputados aprovou esta quarta-feira um pacote de ajuda de emergência à Ucrânia no valor de 1.200 milhões de euros. A assistência macrofinanceira a Kiev assume, nas palavras do Parlamento Europeu em comunicado, a forma de empréstimos a longo prazo, em condições altamente favoráveis. Há a possibilidade de uma guerra iminente que chegou a estar anunciada para esta quarta-feira. O presidente Volodymyr Zelensky diz que os ucranianos permanecem calmos, porque a ameaça não é de agora. Não temos medo, seja o que for que esteja previsto. Não temos medo de nenhum povo, nenhum inimigo. Não temos medo de quaisquer datas, porque nos vamos defender, tanto a 16 de fevereiro como a 17 de fevereiro, ou em março, abril, setembro ou dezembro. Não importa nem o dia nem o mês. Já a Bielorrússia avança com uma data concreta. Minsk garante a saída de todos os soldados russos em manobras militares no território a 20 de fevereiro, dia previsto para a conclusão dos exercícios conjuntos entre os dois países. Em Portugal, as eleições legislativas continuam no centro das atenções. Os eleitores do Círculo da Europa vão ser chamados a votar novamente para essas eleições e poderão fazê-lo presencialmente em 12 e 13 de março ou por correspondência, sendo que aí os votos têm que ser recebidos até o dia 23. O universo eleitoral, depois de várias trocas e baldrocas, é o mesmo. Mais de 900 mil eleitores serão chamados novamente a votar para eleger 2 deputados entre 19 forças políticas concorrentes. Na votação que aconteceu anteriormente, que acabou por ser anulada, foram recebidos 195.701 votos, o que equivale sensivelmente a 20,67% do número de inscritos, segundo o edital de apuramento geral da eleição no Círculo da Europa. A Assembleia de Apuramento dos Resultados terá lugar no dia 23 de março. Se não houver recursos, que têm como prazo limite amanhã, dia 25, os resultados finais serão publicados nesse mesmo dia. O juiz Carlos Alexandre foi constituído arguido no caso da distribuição do processo Operação Marquês, depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter aceito o requerimento de abertura de instrução apresentado pelo ex-primeiro-ministro
José Sócrates. O juiz Carlos Alexandre foi constituído arguido no processo Operação Marquês. Fonte judiciária adiantou à agência Lusa que, por despacho do juiz desembargador Jorge Antunes, no passado dia 11 de fevereiro, foi declarada aberta a instrução pedida por José Sócrates, passando assim o juiz Carlos Alexandre e a escrivã Maria Teresa Santos a assumir a qualidade formal de arguidos neste processo e ficando sujeitos a termo de identidade e residência. A notícia da constituição do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal foi avançada pelo Expresso no seu site, que refere estar em causa a participação dos crimes de abuso de poder, falsificação de funcionário e de negação de justiça no caso da distribuição manual no processo Operação Marquês, em que o antigo governante é o principal arguido. O pedido de abertura de instrução de José Sócrates ocorreu depois de um Ministério Público ter arquivado o inquérito sobre esta matéria. O juiz desembargador, Jorge Antunes, rejeitou diligências pedidas por José Sócrates, nomeadamente a inquirição de várias testemunhas, pelo que, não se revelando necessária a realização de outras diligências, marcou o debate instrutório para 11 de março, pelas 14h30. Continuam os relatos da tragédia no Brasil. O governador do Rio de Janeiro garante a continuidade das buscas e operações de resgate na cidade brasileira depois das fortes chuvadas, onde já morreram mais de uma centena de pessoas. A luta contra o relógio ainda mal dá tempo para o luto em Petrópolis. Na cidade brasileira do estado do Rio de Janeiro, as fortes chuvas de terça-feira já fizeram mais de uma centena de mortos. Mas para já os esforços concentram-se em encontrar sobreviventes. No local onde o deslizamento de terras e o rastro de destruição torna tudo mais difícil, cerca de 400 bombeiros tentam encontrar desaparecidos, apesar de ainda não se saber de quantas pessoas se trata. O governador local garantiu em conferência de imprensa que as operações de busca e resgate são para continuar, sem qualquer paragem. Em primeiro lugar, as equipes são 24 horas. Não vai parar busca nenhuma, vai continuar, a não ser que na parte da técnica diga que por 1 hora ou 2 tem que parar. E aí a técnica que diz não somos nós, depende do volume de chuvas, mas na normalidade não se para nada. Dizem as autoridades que as chuvas de terça-feira foram as piores desde 1932. Em apenas 6 horas, choveu mais do que a precipitação esperada para todo o mês de fevereiro. Um desastre natural que deixou mais de 50 casas destruídas e desalojou acima de 370 pessoas. Em estúdio temos connosco o nosso colega Amadeu Maia. Amadeu, muito boa noite. Boa noite, Rick. Amadeu, a situação no Brasil continua preocupante e a chuva regressou. E as chuvas não param, né, Rick? Hoje, por volta das 17 horas e 30 minutos, horário do Rio de Janeiro, voltou a chover forte no local. Inclusive, foram acionados mais de 17 sirenes para que as pessoas soubessem que estava vindo ali uma nova chuva torrencial. E, inclusive, as buscas a sobreviventes, a corpos de pessoas, foram interrompidas nesse momento. E, infelizmente, já contabilizamos, Rick, mais de 117 mortos. Então, é lamentável isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. E com a não parada dessa chuva, a gente vê que está dificultando, inclusive, o resgate de possíveis sobreviventes e até mesmo de corpos que possam estar sob a lama nesse momento em Petrópolis. Amadeu, há alguma ideia sobre o estado do tempo para os próximos dias? Espera-se mais chuvas? Nesse momento, o Rio de Janeiro chove bastante e é um período que chove mesmo na região sul. E a gente espera que esse negócio de tempo, de previsão de tempo, é uma coisa muito difícil da gente fazer a previsão. Mas a gente espera que pelo menos ele abra um pouco, ele dê aí uma parada para que a gente possa acompanhar e as pessoas possam voltar a trabalhar nesses resgates, Rick. Amadeu Maia, muitíssimo obrigado uma vez mais. Obrigado, Rick. Obrigado. O Super Bowl nos Estados Unidos continua a dar que falar. Depois da conquista do troféu pelos Los Angeles Rams, houve direito a recepção calorosa nas ruas e até a mudança do nome da placa de Hollywood foi autorizada.
Milhares de fãs de todas as idades, vestidos a rigor, camisas dos Rams de diferentes épocas e outros até mesmo com uniformes dos Lakers e dos Dodgers, reuniram-se nas ruas de Los Angeles para comemorar o campeonato da NFL dos Rams na quarta-feira ao meio-dia. Foi uma cidade inteira que se juntou para celebrar também o campeonato de 2020, que não pôde ser realizado devido à pandemia. O desfile começou o seu percurso do Shire Auditorium, descendo a Figueroa Street, em direção ao Exposition Park, e terminou junto ao Los Angeles Coliseum, onde o troféu foi levantado e onde o Mayor deu também as boas-vindas aos novos heróis do futebol americano nesta cidade. Foram aplaudidos por milhares de seguidores, a grande maioria dos quais não usavam máscaras, pois foi o primeiro dia em que o Condado de Los Angeles suspendeu a ordem do uso obrigatório delas em eventos massivos ao ar livre. Pelo meio e entre grande celebração, na icónica placa com inscrição, Hollywood escapou. Eu devo dizer que prefiro futebol português, o chamado soccer, do que o futebol americano, mas ainda prefiro mais a nossa gastronomia. A lampreia, prato típico do norte de Portugal, vai ser a rainha da festa até o dia 15 de abril, no Minho. O autarca de Monção convida os visitantes e os imigrantes a aproveitarem para degustarem os pratos de lampreia, a música, os festivais e, por que não, o vinho alvarinho. Durante 2 meses, a lampreia volta a ser senhora e rainha no Vale do Minho. A partir de hoje e até 15 de abril, sempre aos fins de semana, a lampreia será protagonista do Festival Lampreia do Rio Minho, um prato de excelência que vai ser servido à mesa de dezenas de restaurantes na 13ª edição deste certame, mas que também estará disponível em formatos de takeaway e entrega ao domicílio. A iniciativa que está de volta é organizada em conjunto com os 6 municípios do Vale do Minho, Melgaço, Monção, Valença, Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira e Caminha, e com a Confraria da Lampreia do Rio Minho. Para além da degustação da lampreia à mesa, o principal chamariz deste festival gastronómico, a cultura, tem um peso importante na programação, a qual inclui espetáculos teatrais e de dança, música ao vivo, eventos desportivos, exposições e visitas a quintas do vinho alvarinho. O presidente da Câmara de Monção, António Barbosa, louva a determinação, perseverança e capacidade de adaptação dos empresários de restauração, desejando-lhe sucesso nesta iniciativa gastronómica. O autarca convida os naturais, visitantes e também todos os imigrantes minhotos a degustarem este prato tradicional num dos restaurantes, apoiando a gastronomia local e todos os profissionais do setor. Um prato que vale uma viagem ao Minho. Eu devo confessar que já estou com fome. Já sabe que de seguida teremos connosco Nelson Martins, um especialista em educação sobre crédito. Desde já pedimos que todas as perguntas na linha aberta sejam direcionadas para esse importante aspecto da nossa vida, que é o crédito. Pois é através do crédito que conseguimos o sonho americano, através da compra de uma casa, comprar o carro dos nossos sonhos, quiçá umas férias de sonho num paraíso por aí. Por isso mesmo, não deixe de acompanhar a linha aberta e tenha a certeza que faço todas as perguntas para que possa ser elucidado sobre as melhores técnicas para estar por cima e atingir a tão almejado reporte de crédito. Vamos agora ao desporto e connosco tenho o grato prazer de ter o Pedro Pires aqui em estúdio. Pedro, muito boa noite. Obrigado por estares aqui. Claro. Vamos começar, Pedro, com a análise da jornada, dupla jornada europeia. Exato. O Futebol Clube do Porto venceu o Lazio por 2-1. O Braga perdeu na Moldávia por 2-0. Podemos também fazer um pequeno comentário à mão cheia de golo do Manchester City e ao Sporting. Exato. Como é que viste esta jornada europeia para os clubes portugueses? Felizmente, boa noite a todos. Em primeiro lugar, felizmente o Porto conseguiu vencer hoje à noite. Posso começar por aí com uma surpresa no Tony Martínez a começar no 11 inicial, na minha opinião. O Porto entrou bem no jogo, como a Lazio também entrou, mas a Lazio conseguiu o primeiro golo e depois daí o Porto conseguiu ser uma equipa mais eficaz, mesmo perder 1-0, conseguiu controlar o jogo,
jogou a Porto nas competições europeias. O Porto, todos sabemos que tem vindo a ser uma boa equipa nas competições europeias. O Porto fez 21 remates à baliza, portanto venceu. A segunda mão vai ser mais complicada, 2-1, basta 1-0 da Lazio e as coisas podem se complicar. Mas para aí uma vitória do Porto e no próximo jogo vai estar tudo em aberto, mas vai ser complicado porque sabemos que a Lazio vai ser uma equipa que vai cair em cima do Porto à procura de uma vitória e simplesmente precisa de 1-0 para o fazer. Os bracarenses perderam na Moldávia, 2-0, complicado para a equipa de Carvalhal. Sim, complicado, e eu disse que esta tem sido a minha equipa sensação este ano também na Liga dos Campeões, uma equipa que foi a Espanha ganhar o Real Madrid 2-1. Venceu também o Shakhtar na Rússia, na Ucrânia, peço desculpa, e é uma equipa que é a primeira vez que passou uma fase final numa competição europeia. Saíram a jogar um 4-3-3, saíram bem. O Braga até teve muitas oportunidades para marcar logo de início, depois naquela situação onde vimos o penalti do Sheriff, depois as coisas complicaram-se. Carvalhal tentou arriscar mais, era o que tinha que fazer, mesmo que seja a primeira mão. O Braga tem mais que equipa para vencer o Sheriff, portanto arriscou e simplesmente não deu, e vai ser complicado. O penalti foi ao vídeo-árbitro, foi um penalti justo. O jogador levanta a mão, não foi de propósito, mas aconteceu, portanto é um penalti justo e é uma vitória justa do Sheriff. Brevemente, uma opinião ao jogo do Sporting com o Manchester City. O que é que acreditas que Amorim vai fazer na segunda mão? Vai ser difícil, todos sabemos que o Manchester City é aquele colosso europeu. Também dissemos isso o ano passado com o Porto, com os Juventus, por exemplo, e o Porto passou, ganhou, fez dois grandes jogos. Mas 5-0 vai ser muito, muito complicado, especialmente fora. Diríamos que é quase impossível, mesmo assim nada é impossível, mas vai ser complicado. Acho que Rubem Amorim até é capaz de deixar jogar outros jogadores miúdos, não arriscar, sabe que tem uma liga, sabe que tem uma taça e, portanto, é capaz de deixar outros jogadores que ainda não tiveram tanto tempo de campo este ano serem utilizados. Entretanto, a polémica hoje continua entre o caso Benfica, Bruno Paixão. A Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo de inquérito. Como é que vê-se tudo isto para o Clube da Luz? Portanto, isto é um bocadinho complicado, porque o Benfica negou, Bruno Paixão hoje admitiu que recebeu 1,9 milhões, mas diz que nada disto teve a ver com futebol e também não teve a ver com o Benfica. Portanto, ao mesmo tempo, tudo vai depender desta investigação e de como estas informações foram obtidas. Nós vimos o que se passou também com o apito dourado, tivemos muitas provas e nunca se passou nada, da maneira que foram adquiridas as provas. Vamos ver como é que isto foi adquirido. Supostamente aqui está, é sobre 3 jogos, 2 jogos de 2014 e 2 jogos de 2014 e um jogo de 2019. Portanto, temos que ver o que é que vai acontecer. Eles abriram um inquérito, agora é esperar, e eu diria que isto vai demorar meses, mas mesmo meses, se não até um ano. Se o Benfica for visto como culpado, pode ser à segunda divisão, como já vimos acontecer em Itália várias vezes. Só espero que isto não tire o foco do que também se passou este fim de semana no Clássico. Obrigado, Pedro Pires. Foi o Pedro Pires com toda a informação relacionada com o futebol. Nós vamos agora ainda à volta ao Algarve. David Gaudu venceu na Foia e é o novo líder da prova ciclista. O ciclista francês foi o mais forte na chegada à contagem de primeira categoria, terminando cerca de 183 km da segunda etapa em primeiro lugar após a saída de Albufeira. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8789, 1,1361 para o euro, 5,16, 0,1933 para o real. Fiquei. Lembro aqui a peça de abertura, são esperadas fortes chuvadas
também alguma trovoada e fortes rajadas. Temos uma imagem daquilo que está neste momento a acontecer, portanto, como podem ver, a frente deslocar-se desde o sul do país para a zona noroeste onde nos encontramos, portanto, por volta das 10 da noite iremos ter então o princípio dos aguaceiros, que podem se identificar à medida que o vento também vai ter um aumento de intensidade, acompanhado de algumas trovoadas. Mas vamos então à previsão do tempo para amanhã com a nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto vento moderado para Newark com 58 graus, Filadélfia com vento moderado com 56 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 59 graus, Boston com aguaceiros com 58 graus, Hartford com aguaceiros com 57 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 55 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 79 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 80 graus, Los Angeles com sol com 70 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E encerramos aqui o Espaço de Notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta e com o Nelson Martins, uma pessoa direcionada com o estudo do crédito, que nos vai dar todas as incidências daquilo que devemos fazer para atingir o chamado sonho americano. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor artista da música portuguesa da atualidade, Zé Amaro. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou. No sábado, dia 12, no Virginia Portuguese Community Center, a partir das 7. Obrigado por isso e muito mais. Adquira já o seu bilhete, veja os contactos em rodapé. Zé Amaro. Este espetáculo tem o patrocínio de... Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Ananás Del Monte, 2 a 6 dólares. Bando de couve galega, 2 a 4 dólares. Costeletas de porco, 2,49 a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Sabe bem pagar por pouco, mas sabe mesmo. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do
264 1462. Desde já vou dar as boas-vindas ao Nelson Martins. Nelson, muito boa noite. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado por estares aqui connosco. Quero referir que hoje vamos falar sobre crédito, esse importante fator nas nossas vidas. Por isso mesmo, aí em casa, se tem qualquer pergunta direcionada a qualquer outro assunto, guarde para amanhã, porque hoje é um assunto de veras importante que nos toca a todos. Porque quando queremos comprar uma casa, o reporte de crédito vale mais do que muito dinheiro no banco. Quando queremos comprar um carro, quanto melhor é o crédito, menos interesse pagamos. E aí por diante. Nelson, o que é o crédito? Pois é a tal incógnita. Então, acontece que temos a definição de crédito, onde toda a gente quer saber, porque o próprio nome ele abrange uma grande área. A definição de crédito é nós podermos adquirir produtos e serviços agora com o pagamento no futuro. Portanto, simples, parece simples, mas não é assim tão simples. O score, portanto, o crédito pode ir desde os 400 até aos 800, como é que funciona? O que é um bom número para termos nesse... Praticamente ele vai, pode-se dizer, dos 400 até ao máximo que é 850. Claro que para chegar aos 850 tem que se ter uma boa matéria de crédito. O número ideal é 780 para cima, que é o que se considera um crédito que é prime credit. Há muitos fatores que contribuem para atingir, portanto, há quanto tempo é que se tem crédito, a quantidade de crédito que se pagou corretamente, portanto, que fatores é que são os mais importantes para ter esse prime credit? Exato. Um dos mais importantes é definitivamente o tempo que tem de crédito e os pagamentos sempre sem atrasos, tudo em dia. Então esse é o valor de 35% sobre o gráfico que lhe dá o valor total. Eu lembro-me quando cheguei aos Estados Unidos, antes de chegar aqui, passei pelo Canadá e o meu tio lá no Canadá deu-me um conselho. Bem, vais para a América, mas lembra-te que um bom crédito é mais importante do que $1 milhão. Diz-me lá, ter um bom crédito é realmente mais importante do que ter $1 milhão no banco? Olha, eu posso-lhe talvez apresentar algumas situações onde vários clientes nossos, pessoas que ganharam settlements até bem altos, de 2 milhões, 4 milhões, e eles têm esse dinheiro no banco, só que não se aperceberam que o crédito talvez valia quase tanto quanto aquilo quando se apresentam num, talvez um standard de carros. E o que acontece é quando a pessoa dá de cara com uma negativa no crédito para comprar um carro e tem 2 milhões na conta, ela sente-se um pouco, talvez... Aí entendo. Portanto, vale, digamos que é sempre bom ter $1 milhão na conta de banco, não? Claro. Atenção. Mas acompanhado por um bom crédito é fundamental para atingir todos os objetivos. É fundamental, Nós temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar. Se não quiser dizer o seu nome, pode omitir, não há problema. Pergunta para o Nelson, por favor. Boa noite. Boa noite. A pergunta que eu tenho a fazer, Ricky, é que eu fui comprar um carro, mas o meu marido foram ver o crédito dele e não conseguiram entrar no crédito dele, que está lacrado. Nelson. Sim, isso é uma coisa que acontece e é comum hoje em dia, porque os sistemas de crédito que detectam fraude, eles entram em atividade no momento que alguma coisa não bateu certo com a sua informação. Então, com certeza, é uma dessas situações que existe e é onde existe informações que não estão de acordo com o que a sua informação foi dada talvez no standard de carros. Se é que...
Então, e o que é que tem que ser feito? Rever toda a informação? Sim, uma das coisas que teria que ser feito, e nós fazemos isso no escritório, seria a primeira coisa é ver o que está no crédito correntemente e ver o que é que foi dado à companhia de finança do carro. Ok. Portanto, pode ser um erro quer da companhia, portanto, do dealer, onde está a comprar o carro, ou até alguma informação que não bate certo, digamos assim, e então o crédito, ou o reporte de crédito, não é gerado devido a essa inconsistência. Sim, porque o meu marido normalmente ele tem bom crédito, porque a gente comprou casa, a gente tem pago tudo certinho, ele tem tinha o crédito mais alto quando foram fazer o refinanciamento da casa, ele tinha o crédito o máximo. Agora, quis comprar o carro, eu comprei o carro em meu crédito, mas não no dele, que não pude comprar. O que é que recomenda-se que essa pessoa possa fazer? Contactar-vos? O melhor é contactar-nos, eu ajudo sem problemas em ver o crédito. Assim que consultarmos o crédito e vermos o crédito completo, aí eu já lhe posso explicar 100% exatamente o que é que foi que passou. Ok, e como é que eu posso entrar em contato com o senhor? Temos neste momento o número de telefone, portanto, se tem uma caneta consigo. Ok, faz favor. É o 973 634 5483. Eu vou pedir que não ligue agora porque ele não pode atender, está bem? Ok. Obrigado. Ok, obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Nelson, eu não sei se temos outra chamada em linha. Temos outra chamada em linha? Ainda não? Temos então outra pergunta que é muito importante, Nelson. Para comprar, portanto, um bem essencial, como uma casa, por exemplo, eu sei que tens experiência também em mortgage no mercado, qual será o crédito mínimo e depois o ideal? Neste momento eu acho que existem vários brokers que eles conseguem trabalhar, talvez até começando em 580, mas daí para cima. Claro que tudo o que é daí para cima é o que qualquer banco quer ver. Eles não gostam de trabalhar com pessoas que têm o crédito mais em baixo. E acabam por lhe perguntar por uma série de outras coisas que às vezes não se conseguem atingir. Quando os créditos estão em 680, daí para cima, os brokers, os que trabalham com a área de mortgage, já conseguem desenvolver qualquer produto. No teu escritório, portanto, quais são as situações mais comuns? E que tempo é que demora para que essas situações possam ser desbloqueadas? Sim, temos situações que nós resolvemos em 2 meses. O que nós poderíamos dizer que é em average, talvez para todos, é entre 3 a 6 meses. São situações que nós resolvemos. Quando eles têm, quando os clientes vêm com problemas mais graves, onde são talvez dívidas que estão em atraso e estão em quadros de collections, talvez às vezes demora entre 6 a 9 meses. Então, portanto, esta pergunta pode parecer um bocadinho descabida, mas para qualquer pessoa aí em casa que nos está a ouvir, uma pessoa que tenha problemas de crédito, o contactar uma empresa para, portanto, primeiro verificar o crédito, depois educar, porque é diferente. Exato. Reparar é uma coisa e educar é outra. Exato. Porque o educar para um melhor crédito, digamos que em menos de um ano muitos objetivos podem ser atingidos. Podem ser atingidos, sim, claro. Uma das grandes coisas que nós fazemos no nosso escritório é, ao darmos a educação sobre o assunto para chegar ao ponto que a pessoa quer, é ajudá-la a estruturar toda a parte do crédito para chegar lá. Então, eu acho que a educação é fundamental, ao oposto só de empresas que normalmente fazem o que eles chamam de credit repair. E isso acaba por ser um pouquinho, o interesse deles não é tanto quanto o interesse do cliente. Portanto, tenha cuidado, porque mais importante é exatamente, portanto, saber com que linhas é que se cose, primeiro. Exato. E depois, cada caso é uma situação. Mas temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar. Se não quiser dizer o nome, pode não dizer, não há problema. A sua pergunta para o Nelson Martins, por favor. A minha? Sim, sim. Diga, por favor. Estou sim? Eu? Sim, sim. É a senhora, pode falar. O meu nome é Hortêncio Baltazar. E eu estou a chamar porque
Eu tive não problema eu há 2 anos que não vou a Portugal, não posso ir. E o meu cartão de contribuinte acabou. E mandaram uma carta para lá, para a minha casa, para eu ir e tratar dele. E como eu não estava, foi um sobrinho meu, tratou dele e o cartão está pronto. Só o problema é que não o dão ao meu sobrinho, só me dão a mim, só dão à própria pessoa. Mas desculpe, está a falar de quê? Agora, eu não sei se posso lá ir este ano, porque eu ando um bocadinho adoentada, não sei se posso ir este ano. Olha, eu vou entrar em contato consigo, possivelmente amanhã, para ver o que é que podemos fazer, está bem? Muito obrigada. Peço desculpa, era uma pergunta não direcionada a crédito. Eu tenho uma pergunta, Nelson, que eu penso que é muito, muito importante. É melhor ter uma conta em collections ou deve uma pessoa tentar fazer os pagamentos para atingir o crédito desejado? Essa é uma boa pergunta. Na realidade, eu sempre recomendo que, se as contas já entraram nesse quadro de collections, aí já não devem ser pagas, porque na realidade já houve um outro mecanismo que essa conta já foi creditada e já lhe foi dado o crédito sobre ela. É só porque, infelizmente, temos o que eles chamam de third party debt collectors, que eles, quando aparecem, vêm com toda a velocidade e toda a força, como se estivessem certos em coletar aquela dívida. Portanto, se ela está nesse quadro, o melhor é não pagá-la, porque até se for paga, ela não lhe vai fazer absolutamente nada. Porque fica no seu historial. Ela vai ficar lá durante 7 anos como paga. Então, nós, na nossa empresa, o que fazemos é que acabamos por limpar tudo isso. Obrigado, Nelson. Outra pergunta também que eu penso que vai na cabeça de muita gente. Uma pessoa que deve 3 ou 4 mil dólares a um cartão de crédito, pode ir preso? Por incrível que pareça, os advogados que estão atrás dessas companhias, eles sempre ameaçam, e eu conheço casos onde isso já aconteceu, de ameaçarem a pessoa de ir presa. Na realidade, isso nunca deveria chegar a esse ponto. Não por culpa da pessoa que está nesse quadro, mas por culpa dos advogados, quando eles são um pouco, agressivos, não é? E eles usam o mecanismo das cortes. O medo, exatamente. Eles usam o medo contra a pessoa. Por isso mesmo, caros amigos, caros telespectadores em casa, não tenha medo, temos o número em rodapé dentro do momento e tenha a certeza que se educa corretamente para tomar as decisões corretas. O Nelson Martins estará dentro de 2 semanas aqui novamente connosco, à quinta-feira, para responder a todas as perguntas que tenho. Vamos agora a um breve espaço comercial, já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, eu vou aproveitar a presença de Nelson Martins para que ele me acompanhe neste momento que é sempre bonito aqui no Especial Informação, que é desejar os parabéns a você, a todos aqueles que cumprem hoje mais um aniversário. Hoje com fotografia temos uma, depois temos outro de uma pessoa muito especial. Vamos primeiro àquele que nos enviou a foto. António Miguel, são 60 anos, muitos parabéns, António. E depois há uma figura incontornável da nossa comunidade, o marido da saudosa Mena Leandro, nosso querido amigo Zé Leandro, que faz hoje, penso que é 18 anos de idade, ele continua jovial, de toda a equipa da SPT Television,
que tenhas um ótimo dia, que o passes bem e sabes que está sempre no nosso coração. Ainda não vamos até amanhã. Nelson, muito obrigado. Vemo-nos daqui a 15 dias. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Bem, você em casa já sabe que deve continuar na companhia da SPT Television. Já de seguida há a novela e eu vou correr para casa para a ver também. Nós regressamos amanhã às 7 da noite. Tenha uma ótima noite, não se esqueça do chapéu de chuva, cuidado com a trevoada, não vá fazer qualquer coisa que não quer. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.